escrever em uma pequena publicação ainda aqui na internet. Bem, faz parte desse processo dos solos férteis, desse encontro internacional de mulheres no teatro, a gente tem um pouquinho do pensamento do processo criativo delas. Só que durante muito tempo a gente ficava falando sobre o processo criativo e nesse ano a gente separou as mesas de uma maneira um pouco diferente, devido à peculiaridade do encontro que fala sobre a Torre de Babel, que tem essa releitura do mito da mitografia patriarcal para uma releitura que fala sobre multilinguagem, a importância da multiplicidade da linguagem, ao invés de ser como no mito um problema, porque construíram uma torre, mas a importância das linguagens serem difundidas. E o que está por detrás da construção de uma linguagem. Então a gente começa hoje, no bate-papo que hoje vai ser um pouquinho mais corrido, mas a gente vai ter a oportunidade de aumentar isso nos outros dias. Eu convidei aqui para a gente ter nessa mesa de conversa a Adriana Lodge, a Salomé, a Juliana Michal, a Ana Marim e a Juliana Parra. Nós temos a nossa que é a Obrigada. Bem, nós temos uma mesa que tem esse pressuposto chamado que é descolonização, mitografia e memória. São aspectos que são presentes nas obras de algumas das mulheres aqui presentes, cada uma pode escolher falar. Nós temos mais ou menos uns 3 minutos, 5 minutos para uma pequena explanação. Se sobrar um tempo e a Maria não degolar a gente consegue ter uma conversa no final. Ok? Então eu queria que cada uma pudesse falar. Eu só vou introduzir dessa maneira, que é o que te impulsiona, né? Então a gente tem esse aspecto. Descolonização. Né? Temos obras aqui importantes sobre isso. Mitografias, referências míticas, mitográficas, arquetípicas, modelos e a memória. Tanto a memória do passado como a construção e a preservação da memória. Porque todas nós mulheres que fazemos artes temos uma preocupação em fazer uma arte com consequência. É importante para nós que nós estamos falando, a gente acha que é importante que seja passado para frente. Não é um aspecto apenas comercial e nem de visibilidade. Ok? Então, queria começar com o Ju. Bom, eu vou tentar circundar aí o que os 3 temas aí que a Lu coloca, que são grandes. Meu nome é Juliana Pardo, eu sou de uma companhia de São Paulo, a Companhia Mundo Rodar. A Companhia Mundo Rodar, no final do ano, ela faz 25 anos de trajetória. Como o nome dela mesmo diz, já vou começar a falar um pouco sobre decolonização ou anticolonialismo, a gente busca, como o nome próprio diz, outros mundos, outras maneiras, conhecer, experienciar, vivenciar outras perspectivas, outras culturas, como aprendizado, aquelas que não nos foram colocadas na escola, né, a gente sempre aprende as ditas oficiais, todo mundo sabe disso. E então essa é uma trajetória, uma busca, um propósito da companhia. A gente trabalha com manifestações populares brasileiras. A gente começou assim, né, eu acho que assim, eu falo a gente porque eu e a Alice não estão aqui hoje, infelizmente, mas ele vai estar a partir de amanhã aqui com a gente. E eu falo a gente porque assim, é um propósito, são objetivos juntos, né, dele e meu. E poderia falar um pouco mais sobre ele, mas a gente partiu do pressuposto de que a gente não queria, estava assim, sempre as nossas referências eram eurocêntricas ou mesmo orientais, que são incríveis e que eu estudo até hoje. Mas a gente começava a falar, peraí, mas o que tem aqui? O que a gente tem aqui? Então, assim, não foi assim só uma busca, enfim, aí eu vou começar, eu estou tentando resumir nos 5 minutos do... Foca nessa coisa chamada de descolonização. Isso. Então, aí nós começamos a tentar trazer para o nosso trabalho de artista, intérprete, essas tradições cênicas, né? Quando eu falo de tradições cênicas, eu falo de algumas tradições que a gente pesquisa, que é o cavalo marinho, da Mata Norte Pernambucana, o caboclinho, o maracatu, algumas outras, mas
o que rege mesmo são essas três, que é de Pernambuco, onde a gente morou, onde a gente foi, de Malicuia para lá, para vivenciar, para viver, e onde a gente tem uma relação até hoje com os nossos mestres e mestras de lá. E a partir dessa pesquisa, né, a gente foi desenvolvendo um trabalho de preparação para o intérprete, de criação. Então, a gente passa ali pelo campo tanto criativo, poético, como de treinamento a partir dessas tradições. Resumindo, é isso, né? É o que a companhia faz. De uns tempos para cá, eu vou tentar dar um salto um pouquinho, eu vou voltar para falar um pouco de mitos agora. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo como decolonização, como anticolonialismo. É um trabalho que, assim, aí a gente fala de apropriação cultural, né? Eu acho assim, o que é importante a gente dizer é legitimar quem faz, quem são as pessoas que fazem, né? A gente trabalha nesse contexto, né? Quem está no contexto tem nome, tem endereço, né? Inclusive, a gente sempre agradece nossos mestres, mestre Inácio Lucimbre, mestre Bio Alexandre em Memória, mestre Duda Bilal, mestre Martelo, mestre Alice, mestre Aguinaldo. Se eu só falar o nome de todos eles, para mim é muito importante. A mestre Maria, mestre Bill Rock também, que já não está mais entre a gente, entre tantos outros. Então, a gente tem também esse trabalho de intercâmbio com os mestres, de trazê-los para São Paulo, para que eles falem sobre a sua cultura, sobre o seu trabalho, tanto na historicidade quanto na memória do lugar. Eu acho que é isso. Eu também vou deixar para pergunta depois, eu acho, né? Que é melhor. E aí, de um tempo para cá, eu particularmente fui sentindo um desejo assim, muito grande de migrar, de fazer uma migração criativa, enquanto mulher, enquanto arte mesmo, enquanto vida, para outras regiões. E a gente começou a fazer uma migração para a Amazônia, onde a gente subiu, fez um mês de uma expedição pelo Rio Xingu, depois a gente subiu para o Rio Iriri e foi até o braço do Rio Dom Frísio, fazendo 17 comunidades ribeirinhas, dando oficinas. Foi uma experiência incrível também. E de lá você tem um contato assim, contato não, né? Você se sente parte da natureza, né, gente? É outra coisa. Aí quando você volta para casa, você fala, gente, tudo isso aqui não existe. Você fica... É uma outra dilatação da realidade, assim. E de lá para cá, eu muito inquieta com tudo que eu já estava fazendo, até porque muitas das tradições que eu estava trabalhando em mim eram masculinas, eram feitas por homens. E então eu fui me aproximando dessas águas, como eu disse ontem, hoje eu descobri que foi um mergulho dentro de mim. E essa conexão que eu fiz com as águas de lá e hoje é porque na história do meu avô e da minha avó eles colecionavam rios em garrafinhas. Então meu espetáculo fala sobre isso. E dentro desse processo, que foi feito majoritariamente por mulheres na equipe, eu falo também de mim, da minha ancestralidade, enfim. E fui fazendo essas conexões. E o primeiro espetáculo, é muito interessante, e o primeiro espetáculo. Tá, só para falar isso. E o primeiro, então assim, eu resgato essas memórias, memórias. Só para fechar, o primeiro espetáculo que eu fiz chamava Donzela Guerreira. E ele falava, ele é um espetáculo dedicado às mulheres da comunidade, das comunidades da Mata Norte pernambucana, onde eu vivi, onde tem essa tradição do cavalo marinho, e fala sobre o mito da Donzela Guerreira. E eu acho que é isso, eu posso depois deixar para perguntas. Acho que eu queria fechar só falando aqui que eu... Tá bom, beijos. É injusto. Boa noite, meu nome é Bárbara, acabou. Beijo. 7 minutos. Vou ser rapidinha.
Meu nome é Bárbara Salomé, eu sou atriz e palhaça. Aqui eu vou estar com o espetáculo Não Aprendi a Dizer Adeus, Não Aprendi a Dizer Adeus, que é um espetáculo de palhaçaria que fala sobre a morte. Eu acho que tem duas coisas na minha pesquisa que dialogam muito com o tema da mesa, que é, primeiro, que eu sou uma palhaça, né, criando uma dramaturgia, assim. O espaço circense geralmente é muito patriarcal, né? As mulheres no circo, eu até falei isso hoje na oficina, as mulheres no circo, elas geralmente estão num lugar que elas não podem errar, né? Elas andam na corda bamba, não pode errar porque é fatal, elas estão ali como a mulher da faca, que recebe a facada, se o cara errar um pouquinho, ela morre, né? Contorcionismo, então estão num lugar de perfeição. E isso também tem a ver muitas vezes com como a gente foi criada, né? Num lugar de fecha a perna, se comporte. Até falei hoje, tipo, a minha avó falava, ri com a metade da boca, eu fazia isso, assim, então tem esse lugar de podar. E aí eu acho que o lugar da palhaçaria, especialmente para as mulheres, é um lugar de subversão total, porque é aqui onde a gente pode errar e é aqui também onde a gente pode ser muitas coisas, não só esses papéis de puta, santa ou isso ou aquilo, mas, né, ser humana, como muitas vezes os homens puderam ser, né? A humanidade está aí para eles. Então, na palhaçaria a gente brinca com esse lugar do erro, assim. E a memória no meu trabalho tá porque ele nasce de uma experiência. Quando eu tinha 5 anos, eu perdi uma irmã repentinamente, uma irmã mais nova. Então, assim, a primeira imagem que eu tenho da vida é uma imagem trágica e da morte, assim. É a minha mãe saindo correndo com o corpo dela. Então, isso tá no meu corpo, essa morte, assim. Então, depois de uma experiência num retiro espiritual, no Vipassana, eu tive muitos sonhos e eu terminei o Vipassana falando, eu preciso fazer um espetáculo de palhaçaria para adulto que fala sobre a morte. E aí, está aí. E é isso. Obrigada. Ju? Bom, eu sou Juliana Virchal, eu sou de Belo Horizonte, mas esse espetáculo ele foi feito, uma parte do processo online, então ele é de São Paulo e de Minas, porque eu moro em São Paulo. É o espetáculo Subterrâneo, uma fábula grotesca, que apresenta amanhã na Caixa. E eu fiquei pensando muito assim, como é interessante esse tema, como que ele... Eu fiquei pensando assim, só do fato da gente ter solos, e a maior parte, né, acho que todos, autorais, isso já é muito decolonial, né? Isso já é colocar as mulheres no protagonismo na criação. E no meu processo, né, eu venho de uma experiência muito forte, muito marcante com o Teatro du Soleil, que é uma companhia francesa, que me influenciou muito na minha trajetória. E eu me peguei, assim, num momento de vida, pensando, poxa, o que eu faço? Eu passei por essa trupe maravilhosa, mas eu sou tão pequena, né? Estou aqui no Brasil, na minha pequenez, e acho que a coragem de fazer um espetáculo com mascaramento, não numa perspectiva europeia do que é um teatro de máscara, já é decolonial por si só. Já é criar conhecimento nosso aqui. E é engraçado porque o espetáculo ele passa pela questão do conservadorismo, né? É o que eu mais abordo no espetáculo. E na própria criação dele, aquilo, né? A gente vai criar uma cena e eu tenho a necessidade da materialidade, né? E aí, um dos elementos que eu usei foi o vestido de noiva do meu casamento e que foi o vestido de noiva da minha mãe, do casamento da minha mãe. E aí o figurino final não é o vestido de noiva meu, da minha mãe, mas como que isso carrega camadas, né? Como que isso impregna o nosso corpo e está em cena. Por mais que eu não esteja falando de mim, da minha família, das minhas memórias pessoais, mas como que isso vai enriquecendo o material e vai fazendo isso ser tão particular, né? A gente vê isso em muitos solos de mulheres, essa questão da memória. Então acho que por enquanto é isso. Obrigada. Mademoiselle. Então, eu sou Ana Marinho, sou da Paraíba, do Sertão da Paraíba, nasci na São João da Patos, que tem um clube de
Então, todo meu lugar de memória é assim, sou uma mulher branca, de 52 anos, comecei a fazer teatro aos 19, fiz parte de grupos de teatro, do grupo Alfimim, do grupo O Solidário e de outras apresentações que eram com diretores, sempre diretores, nunca fui dirigida por uma mulher. Mas esse monólogo que eu apresento, que é o Razão para Ficar, é o meu terceiro. Então, inicialmente eu fiz um com um amigo que era do Reino Mila, Medel Material, e aí tem a ver com os mitos aqui. O segundo foi uma adaptação do modo chamado Desejo, chamava Blanche, rumo aos Campos Elíseos. E aí, em todos esses espetáculos, eu era essa mulher falando sobre, na minha ideia, sobre o lugar do desterro. De uma mulher desterrada, de uma mulher que não tem para onde voltar. Não era a tônica da encenação, não era nem a ideia da morte dos filhos, era de para onde eu volto. E em Blanche era também essa coisa, para onde eu volto. E aí, quando eu fui pensar na Razão para Ficar, eu li atrás de uma amiga que entrevistou 8 mulheres que foram para a primeira residência terapêutica. Elas saíram do manicômio, que viveram 30 anos, 40 anos e foram morar numa casa, com cozinha, poder comer e beber na hora que quisesse. E o que me chamou muita atenção é que aí lá vem a Eli, vou falar mais uma vez, está lá essa mulher sozinha, falando de desgraça, sempre essa desgraça, essa mulher só falando disso. E aí eu disse, isso não tem nada a ver comigo, né? Como sempre não tem. O meu lugar de memória não é esse. E aí, mentira, esse é o meu lugar de memória, assim, um lugar da fragilidade de saúde e doença, um lugar de muitas outras fragilidades, algumas que não me atingem, porque como eu disse aqui, nesse processo descolonial, decolonização, eu sou uma mulher branca num país extremamente racista, eu sofri violência de gênero, mas nunca de raça, nunca sofri violência de classe, porque sempre vendi uma vaca para a França, né? Então, eu sofro agora uma violência de geração. Começo a sofrer, sou uma velha. E aí essas violências todas, eu aprendo a lidar com elas no teatro, sempre. Eu sou professora de literatura na universidade, tenho formação em história. E é no teatro que eu consigo falar, me comunicar, conversar sobre essas violências e trazer no meu corpo essas memórias dessas mulheres que eu vou contar a história delas sexta-feira, tem muitas delas, mas que são as minhas memórias também. E é isso. Obrigada. Camila? Meu nome é Camila Guerra, sou atriz aqui de Brasília e o espetáculo que eu vou apresentar é amanhã aqui, chama Pedra Parida, Pedra Árida com Permuto, então é um espetáculo sobre violência de gênero, então é um espetáculo sobre memória, né, das nossas ancestrais. Ai, eu me emociono, escutando vocês falarem, escutando você falar, porque eu tenho falado muito sobre o feminino nos meus espetáculos, e essa coisa da invisibilização da mulher mais velha, assim, tem vindo muito. São muitos assuntos que nos violentam. E esse espetáculo tenta tratar um pouco disso, assim, dessas violências quase que horárias que a gente vive, né? E aí ele dissemina, assim, também nas violências geracionais, ancestrais, porque tem uma hora que eu falo, parece que minha avó morreu verde, porque eu acho que minha avó era uma mulher cheia de potencial, mas por ser mulher, ela morreu verde. Então, eu tô aqui porque ela abriu as pernas para parir meu pai e que eu esteja aqui, assim, essas pernas portas que se abrem e falando sobre fertilização, assim, sabe? Porque eu estou sendo um pouco prolixa, mas é porque são 5 minutos, são muitos assuntos. Mas assim, solos férteis, né? Nós somos fertilização, né? Nós somos a fertilização. Esse solo fala um pouco sobre isso também, em detrimento do patriarcado que desertifica, desse modus operandi do macho que faz guerra. Tem o livro base que eu usei para nascer esse espetáculo, que foi para além dele, que chama Pedra da Paciência. Tem um trecho que fala assim:
aquele que não sabe fazer o amor faz a guerra, né? Então, o patriarcado, ele viola tanto a nossa psique feminina quanto os nossos corpos femininos em seus diversos formatos, em suas diversas nuances, quanto o corpo da terra. Então, é um espetáculo também que fala sobre essas violações desse corpo, dessa água que falta, do homem que desertifica também. Então, são todas essas imagens, né, onde eu tento, é um espetáculo de dança-teatro. E aí, falando um pouco sobre decolonização, né, eu sempre dancei, mas eu me considero uma atriz que gosta de movimento, porque eu não consigo me considerar dançarina, porque para mim, quem é dançarino tem que ter 10 anos de balé, e eu nunca gostei de fazer balé. Então, agora que eu estou como estudante de dança, eu formei em arte cênica, sou bacharel em teatro, mas agora estou fazendo uma licenciatura em dança. E hoje em dia a academia, voltei para a academia 10 anos depois, ela está super decolonial. E hoje em dia, entendendo um pouco mais que meu corpo com ancestralidade preta pode dançar, o meu corpo gordinho pode dançar sim. Eu não preciso ter, eu faço dança desde os 16 anos, não cotidianamente, porque Dionísio me roubou e falou assim, minha filha, você é minha. Mas enfim, assim, mas eu posso dançar, por que eu não posso me sentir autorizada a dançar? Porque eu não tenho um desempenho de ponta, um virtuosismo. Eu gosto de dançar, eu quero dançar, e é um solo que quase não tem texto, apesar aí é um diretor homem, né? Eu tinha chamado uma diretora mulher, mas ela não pôde, e ele já estava super envolvido, é um dançarino, e aí a gente foi junto, foi uma simbiose maravilhosa. Ele até ficou assim, será que eu estou autorizada a fazer essa peça? É um solo feminino que fala sobre mulher, né, sobre ser mulher. Eu falei, não, vem comigo, que você é um homem gay, que você, não só por isso, assim, mas você tem acessibilidade para dar a mão para mim, a gente caminhar junto. E surgiu um espetáculo polifônico, né, cheio de imagens, assim, e sobre essas memórias do corpo terra, da guerra, da mãe que perde seu filho por aquele que não sabe fazer o amor e faz a guerra, por aquele que quer conquistar, dominar, e faz uma ode para que a gente aceite os nossos corpos na potencialidade deles, com as curvas, gorduras, né? E não seja, eu falo que a autoestima feminina ela não é nem diária, ela é horária. E que a partir, e é isso, são as nossas narrativas, assim, eu ali tentando trazer as nossas problemáticas, que é um pouco, que hoje em dia nem tanto a gente está conseguindo, né? Estamos conseguindo aqui criar, e eu achei engraçado que eu assisti o solo da Tinha, e é muito diferente o solo dela do meu, mas eu senti que a gente estava falando das mesmas coisas, das mesmas dores, dos nossos temas. Aborto, maternidade, violência masculina, né, violência doméstica, violência psicológica, né, violência física, né, e a gente está precisando gritar isso. E eu falei, nossa, que doido. E aí assisti outro solo da Janaína, não é um solo, mas o espetáculo da Janaína Leite no Centro Contemporâneo no passado, e nossa, a gente está falando da mesma coisa, diferente, de forma diferente, mas estamos falando da mesma coisa. Então, assim, por que isso está tão... né? Porque sim, porque a gente precisa se emancipar, a gente precisa se libertar dessas amarras, assim. E quanto mais a gente vê, nossa, eu passei por isso, mas eu não quero mais passar por isso. Né? Quanto mais a gente se conscientiza desses processos de violação, eu acho que a gente se fortalece. Então, esse solo é um pouco sobre isso, esse festival é sobre isso. Então... que bom, né? Que bom que a gente está podendo ter voz agora, né? São recentes as nossas conquistas, né? Há poucos tempo atrás a gente não podia estudar, votar, sair de casa sem um homem, né? Pouco tempo. Se a gente for pensar em tempo histórico, nossa, ali atrás. Então, assim, que a memória nos guie, né? E que a gente possa nunca esquecer, né? Pelas degoladas, pelas pegas no laço, né, pelas queimadas na fogueira, pelas que foram queimadas na fogueira, que nunca nos esqueçamos, apagar a nossa história. E que a gente está aqui porque a gente
não dá, né? A gente brota, né? A gente não vai... Então, que a gente lembre sempre e resgate as nossas histórias. Né? Vamos lá na vovó e falar assim, como é que foi, vó, para você? As que tem as vós vivas, né? Para que a gente consiga superar esses processos. Desculpa, acho que eu falei demais. Obrigada, Camila. Adriana? Sim, Camila, eu acho que nossos trabalhos, né, dialogam muito. Eu sou a Adriana Loja, sou atriz, professora e diretora de teatro. O trabalho que eu estou apresentando no Solos Férteis com muito orgulho e honra se chama Senhora P. Ele parte de um processo de investigação autobiográfica ficcional. Esse palavrão, ele é esquisito, mas ele é, para mim, necessário, diferente só de uma autoficção, porque nesse território a biografia, para mim, é fundamental. Biografia no lugar de memória. Ficcionalizada, assim, como trama, como traçado, como construção de uma narrativa estabelecida a muitas mãos, dentro de uma dramaturgia híbrida que demorou muitos anos para conseguir ser consolidada, mas que se inquieta nesse primeiro solo de uma mulher de 52 anos de falar sobre as dores, minhas e nossas, né? A partir das nossas histórias. Histórias essas ancestrais, histórias essas geracionais, né? Na minha geração não podíamos falar, era melhor esquecer as violências. Esquece, é melhor assim. Passou, você não pode mais fazer nada. Então, assim, engole, sabe? Passa pra frente. E se você não tivesse essa disponibilidade, você era fraca. E ser fraca para uma mulher é a última coisa que lhe é permitida. A fragilidade, por mais original que nos seja, não nos cabe. Então, assim, eu penso que os processos das escritas de si, eles são processos de muito empoderamento, principalmente porque eles acionam essa memória. E memória aqui como criação, ou como recriação do vivido, como espaço e território para ancorar as nossas potências e também as nossas fragilidades. Senhora P., que é uma professora, pesquisadora, provocadora de práticas pedagógicas potentes, pequena, pálida, pandêmica, pacifista, uma pensadora promíscua, precária e parida pelo presente. Pasma com o país e com os podres poderes, com pena do planeta e com pavor da pasteurização e da podridão que persistem. Paradoxalmente, persisto positivo. Senhora P., perseverante, povoada de porquês, como todo mundo. Bom, é isso, né? Assim, a Senhora P. é resultado de um processo de doutoramento que eu estou fazendo na UNB, que se iniciou com a perda de uma né? Assim, a minha orientadora, ela teve um AVC nos 3 primeiros meses do doutorado, e aí eu segui vagando um pouco por aí. E depois veio a pandemia, então ele é um caos também, né, tentado executado nessa fricção entre o hibridismo das telas, entre telas que nós vivemos durante um tempo e que vivemos ainda, porque estamos o tempo inteiro colonizados pelos dispositivos móveis, né? Daqui a pouco nossos dois vão fazer assim. Então, não sei, eu acho que o tempo é pouco, mas eu acho que é isso. Gratidão por essa pequenina troca de experiências. Eu espero que a gente possa, né, ouvir e falar mais aí nos próximos dias. Obrigada, Lu. Obrigada à produção do Solos Férteis. Obrigada a vocês. Obrigada pelo espetáculo de hoje, por tanta delicadeza e afetividade. Obrigada. Muito obrigada. Lu, cheguei. Só para dizer isso assim, a Van tá dando uma volta, quando ela acabar, é correr lá pra cima, galera. Eu infelizmente sou essa pessoa legal. Obrigada. Agradecer a disponibilidade dessa pequena troca. Eu acho importante as pessoas poderem conhecer a voz de vocês, para ver o espetáculo de vocês, que às vezes não dá tempo de falar, né? Muito importante quando a gente pensa em mitografia, a gente pensa nisso, que as mitografias, os escritos, eles são, na grande maioria, escritos por homens. Assim como nós olhamos para o teatro, parece uma história de homens, onde as mulheres foram atrizes, quando na verdade são pedagogas.
pedagogas, diretoras, pensadoras, que sustentam os grupos, os coletivos, a gente fala os coletivos, quando o coletivo está existindo, as mulheres ali, né? Então, a importância do entendimento dessas mitografias, da gente botar novas legendas para isso. E uma das vitórias do patriarcado foi colocar mulheres contra mulheres. E mesmo quando nós estamos no processo de decolonização, mesmo quando a gente está no lugar de feminismo, é tão estrutural isso, que quando a gente vê, a gente está comprando uma narrativa masculina porque ela já vem tão bem embalada. Então é muito mais fácil. Você queima uma mulher na fogueira hoje, fácil. E é uma frase muito interessante, fala, seu amigo não pode fazer nada de mal, seu inimigo não pode fazer nada de bom. Então, a arte, acho que é um dos poucos campos do conhecimento que as pessoas têm uma condição hoje de ouvir um pensamento diferente do que já tem, do que já carrega, e refletir um pouquinho. Nenhum outro campo do conhecimento hoje consegue perfurar essa blindagem binária que está aí, do que as pessoas acham que verdade e felicidade é o que lhe dá conforto, né? Então, ter coragem de olhar para uma área que não é confortável, porque você é faminto pela verdade, você não quer viver uma mentira, é uma coisa que nós mulheres carregamos muito forte. Silenciamos as mentiras, sobrevivemos a elas, mas lá no fundo nós não conseguimos fechar a caixa de Pandora. Uma das coisas que eu falei no último festival, né? Pandora, que é um mito, também com uma mitografia patriarcal, que fala Pandora abriu a caixa e liberou todas as desgraças do mundo sobre a esperança. No último festival eu falei, Pandora, na verdade, abriu os olhos e viu todas as desgraças do mundo, mas ela carrega a esperança. O que te sustenta quando mais, tudo mais desmorona. Então, para mim é muito importante construir essa sororidade, tanto de amigas que estão em outros estados, esse fortalecer a cena nacional e fortalecer a cena local. Eu tive que ir fora de Brasília, construir uma autoestima com amigas fora para conseguir coragem, autoimagem, para estar em par com as minhas amigas aqui, mulheres que eu admiro muito e que me inspiraram a construir o meu trabalho em Brasília e fortalecer a nossa cidade. Quero convidar a todas e todos, nessa ordem, para estarem assistindo a programação. Olhem o programa, leiam o programa, a gente fez um programa muito bonito, leiam sobre essas artistas, está lá a história delas, tem a história dos espetáculos delas bem detalhado, tem uma apresentação explicando um pouco o que é o projeto, para que vocês possam também se engajar e entender qual é o propósito dele, poder até falar isso. Olhem nas nossas mídias sociais, nós temos hoje 2 espetáculos agora à noite, com a Adriana Nunes e a Caísa Tiburcio em cena, 19 horas e 20 horas, no Teatro da Caixa. Amanhã, novamente, nós temos aqui a Camila, depois temos uma pequena outra mesa de debate. Na sexta-feira não temos programação aqui diurna, temos uma programação noturna, porque os 2 espetáculos, os únicos 2 espetáculos noturnos que tem aqui no SESC é na sexta-feira, e voltamos sábado e domingo para a Caixa. Sendo que sábado nós temos uma roda de mulheres, onde todas as convidadas e as participantes estão, né, presentes, e queremos que vocês participem. Então, acompanhem as mídias sociais e fiquem perto para fortalecer. E peço de verdade, não assumam que não é necessária a ajuda de vocês. Compartilhem nas mídias sociais o que está acontecendo, para que a gente possa mostrar nessa semana o teatro que está sendo feito por essas mulheres, para que homens, mulheres, enfim, todos os gêneros possam estar aqui presentes para ver o que essas mulheres estão propondo, porque é o creme da creme. Eu fiz uma curadoria junto à Juliana impecável, com esse arco, não somente de mostrar o terror de nos levar aonde a coisa está pegando fogo, mas também de muito lirismo, de muita esperança, do melhor que a mulher é capaz de fazer em cena, com um teatro de consequência, que não vai acabar com a primeira mordida de sanduíche, garanto, e não vai dar sentimento de potência nenhum. Então, queria a ajuda de vocês, para que vocês façam chegar o mais longe possível, para que as pessoas vejam essa programação, esse espaço aberto, essa ilha nesse cerrado feito aqui para vocês. Obrigada. Obrigada.